Bom, aqui em São Paulo, como o Vini mostrou, o prefeito Bruno Covas foi reeleito, né, gente? Vamos conferir a reportagem da Nicole Fusco sobre isso. Transformar a esperança em realidade. Essa foi a promessa feita pelo prefeito reeleito da cidade de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB. Ele obteve 59,38% dos votos contra 40,62% de Guilherme Boulos, do PSOL. Com 40 anos, Covas é formado em Direito e também em Economia. Já foi deputado estadual, federal e secretário do Estado do Meio Ambiente. Ele assumiu a prefeitura em 2018, quando João Dória, também do PSDB, saiu para disputar o governo de São Paulo. Desde o ano passado, Covas se trata contra um câncer na cárdia, que teve metástase no fígado e nos linfonodos. No discurso da vitória, o tucano afirmou que os paulistanos escolheram o equilíbrio, a moderação e a ciência. São Paulo disse sim à ciência. São Paulo disse sim à moderação. São Paulo disse sim ao equilíbrio. Bruno Covas também agradeceu o adversário derrotado. Ao se dirigir aos eleitores que votaram em Boulos, Covas afirmou que vai governar para todos os paulistanos. Fizemos o bom combate e queria me dirigir a todos aqueles que acreditaram nele e depositaram o voto de confiança. Nós vamos governar para todos. A partir de amanhã, não existe Distrito Azul e Distrito Vermelho. Existe a cidade de São Paulo. Covas também fez um agradecimento especial ao vice Ricardo Nunes, do MDB. Durante a campanha eleitoral, vieram à tona denúncias de violência doméstica contra o MDBista. Ele também é suspeito de usar recursos públicos para pagar empresas que são investigadas na máfia das creches, segundo o jornal Folha de São Paulo. Em seu discurso, o vice-prefeito eleito destacou a trajetória dele nos setores público e privado. E que tem lá um vereador, que é lá da periferia, que começou a sua empresa numa salinha de 2x2, que montou a sua empresa honestamente e dignamente, que se elegeu vereador em 2012, me reelegi em 2016 e fiz um trabalho na Câmara digno. Também ao lado do prefeito reeleito, o governador de São Paulo, João Dória, enalteceu o desempenho do PSDB. O PSDB sabe conjugar união. O PSDB não separa. O PSDB não divide. O PSDB agrega. O PSDB soma. Questionado sobre se o Estado pode endurecer novamente a quarentena, Dória disse que haverá uma reunião às 9 horas da manhã desta segunda-feira com o Centro de Contingência para saber quais devem ser os próximos passos. Ele ressaltou que o governo não toma decisões políticas e sim baseadas nas informações da ciência. O anúncio de uma eventual mudança no plano de São Paulo está marcado para o começo da tarde. Muito bem, Zé Maria Trindade, que avaliação você faz do desempenho do PSDB, Zé, e dos partidos de centro nessas eleições? Pois é, muita gente confunde como vitória do Centrão e não é bem assim. Aliás, o Centrão não existe uma entidade, não existe o líder do Centrão, ninguém quer ser do Centrão, virou uma palavra nefasta, mas ele manda na política nacional, né? Na verdade é o seguinte, se você for prestar atenção, o MDB, que é vice do Covas, o DEM e o PSDB são os grandes, vamos dizer assim, os grandes partidos eleitos pelo voto popular agora nas eleições municipais. Então, uma projeção forte para esse grupo mandar em 2022. Eu sempre achei que os poderosos é que definem por aqui quem disputa e quem ganha as eleições. O povo é chamado para apertar ali o botão da urna. Quando os poderosos não se entendem, aí o povo decide. Então, é uma tentativa de reação da velha política ou da política tradicional, como queiram, né, para ganhar a eleição, ou seja, união dos caciques. E isto está desenhado. Presta atenção, o DEM, MDB e PSDB, um é vice do outro, um é aliado do outro. Na Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e outros países, né, em outros estados. Ou seja, são mesmo os vencedores aí
desta eleição, dessa disputa municipal. Muito bem. Agora, Gabriel, pensando em 2022, nós temos aí Sérgio Moro, Luciano Huck, João Dória, Mandetta, enfim, pense aí mais nomes desse espectro político mais ao centro. Eles conseguirão estar juntos? Centro? Eu acho que você tem que excluir alguns aí, porque Sérgio Moro não é de centro. Ele, assim como Lula e Bolsonaro, é um populista, personalista, que não deveria estar sendo colocado como uma peça relevante para 2022, na minha opinião. É um risco para a democracia brasileira e uma pessoa que não faz política. Eu acho que o grande recado dessa eleição em 2020 é que a política, Paulo, é para políticos. E isso tem que parar de ser um tabu. A ideia de um centro moderado, ou seja, de uma pessoa que tem posições, sim, mas que não estão tanto à esquerda ou não estão tanto à direita, é um lugar que tem que existir em qualquer democracia do planeta. É assim que o Trump foi derrotado nos Estados Unidos. Muito possivelmente, se o candidato do Partido Democrata fosse Bernie Sanders, obviamente Trump teria um segundo mandato. O que acontece nas eleições nesse ano, e eu quero complementar a fala do Zé, é o crescimento de partidos moderados. Eu colocaria, Zé, ainda em destaque o PSD. Acho que os dois grandes vencedores foram PSD e DEM. Esses ampliaram muito, num primeiro lugar, os seus governos locais. Depois nós temos o MDB, o Progressistas, e o PSDB encolheu em relação às últimas eleições, é importante dizer. Mas esses 5 partidos, eles confluem para um centro moderado. Em relação a 2022, Paulo, o que eu acredito é que você vai ter, como o Adriles falou e o Zé também falou, uma questão de pragmatismo. O que venceu nessa disputa, a gente está aqui analisando uma federação de 5.570 municípios sob a ótica de Brasília, na verdade é uma eleição local, em que conta se tem asfalto, se o hospital está funcionando, se a escola vai bem. E os administradores locais que mandaram bem têm isso reconhecido. Dá para citar a CM Neto. Um grande vencedor em Salvador colocou seu vice com uma votação enorme. Alexandre Calil, em Belo Horizonte, reeleito com uma votação expressiva. Eduardo Paes suplantando uma tragédia em forma de prefeito que atende por Crivella, e por aí foi. Então, a moderação é também o ambiente pragmático da política, onde estão as pessoas que querem resolver o problema do cidadão e não ficar na internet jogando joguinho ou xingando os adversários de qualquer que seja o nome. Sim, mas desses, você disse que o Moro seria de direita, na sua opinião. Não, eu não coloco o Moro nem no aspecto da política. Você não coloca ele? Não, eu coloco... Ô, louco, Gabriel. Não, tô falando sério. Eu considero um cara de centro-direita. Eu considero de centro-direita. Deixa eu dizer aqui. Trata-se de um juiz que no lugar de poder... Não, presta atenção. Do Poder Judiciário, que ao aceitar ser ministro de governo de um presidente, comete um grande equívoco, ao meu ver. Isso é uma mistura de papéis terríveis. Mas isso é uma coisa subjetiva, Gabriel. Posso continuar? É uma opção política dele. Posso continuar? Vai, encerra, Gabriel. E isso... Hoje sai a notícia, inclusive, que ele faz o contrato de uma consultoria com uma agência e tal. O que eu acho é que o Moro é mais um personalismo na política brasileira. A América Latina precisa sair desse divã de dependência química de populismo. Morismo, lulismo, bolsonarismo. Olha, que isso tudo vá para o inferno. E qual é a alternativa alternativa de centro, Gabriel? A política de centro, ela parte não de nomes, mas de ideias. É justamente você ver qual que é a reforma administrativa que se quer, qual que é a reforma política que se quer, e uma vez que você Gabriel, tem uma pauta... Vou falar ter nome forte lá no eleição. Vou falar de personagens da política brasileira de centro, então. É vinculado a personagem, não só no Brasil, como no mundo, Gabriel. Adriles, eu vou dizer. Políticos de centro no Brasil que vão estar nessa mesa. Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, é um político de centro que desponta para 2022. Perfeito, tá bom? Perfeito. Aqui em São Paulo, o Gilberto Kassab é um jogador, não como candidato, mas um jogador. Alexandre Calil, em Minas Gerais, é o nome que se destaca. ACM Neto,
São personalistas. O Calil é personalista e populista ao extremo. Sim, eu tô Ele dizendo... tem uma imagem iconográfica de culto a ele mesmo. Então você não consegue dissociar o personalismo da política do seu ideário. Isso não só não no Brasil, consegue como na no prática, mundo. Adriles. Consegue na prática. Pessoas que condenam e jogam a política. Como disse o Joel, essa coisa de velha política, quem fala velha política é embusteiro, sabe? É hipócrita. Porque não tem política nem nova, nem velha. Aliás, por falar em nova política, Partido Novo, essas coisas, isso tudo foi reduzido quase a pó nessa eleição, porque política se faz com políticos. Há gente mais personalista e populista, sim, na política brasileira, mas há aqueles que entendem as regras básicas, que, como disse o Joel, passam pelo diálogo, pela construção coletiva e tudo mais que é regra. Foi uma vitória moderada. A velha política ganhou o PSD, o PP, o Centrão Fisiológico. Fortaleza talvez é o melhor exemplo do que aconteceu no Brasil. O Joel pediu antes e em seguida o Adriles. Vai lá, Joel. Gabriel, acho que a gente está de acordo com o pano de fundo, em que o brasileiro elegeu aí pessoas que sabem fazer política, negociar, conciliar, isso são virtudes importantes, mas eu acho que a gente diverge no sentido de que, sim, é possível renovar isso aí. Claro. É possível você trazer nomes, inclusive que vêm de fora da política e que podem ter uma contribuição importante. E outra, Joel, desculpa quando a gente vota numa eleição, invariavelmente a gente não vota em ideias, a gente vota em pessoas. Por quê? Porque o candidato que eu voto, se ele quiser amanhã, no dia da posse, mudar de ideia e fazer outro plano, ele vai fazer. A gente vota não nas ideias, porque é fácil de repetir certas ideias no programa também. A gente vota na pessoa em que a gente confia, que vai ter certos interesses importantes em mente, que vai defender certas pautas e que a gente acredita que tem inteligência, tem capacidade, tem valor moral, tem ética, tem experiência para levar adiante certos projetos e certas empreitadas. A ideia em si pode ficar para trás. Bolsonaro tinha algumas ideias que ficaram para trás, todo político tem. Então, o voto na ideia em abstrato, ele se esbarra numa realidade de que quem é eleito, quem tem mandato, são as pessoas. E não o plano, não a ideia, não a ideologia que elas, em algum momento, usaram e que depois podem soltar também. O Lula já foi de uma esquerda mais radical, depois se revelou um líder pragmático, fez algumas até reformas liberais no mandato dele, teve de tudo aí, as ideias se misturam. A gente escolhe as pessoas, por isso a escolha vai ser sempre em cima de pessoas, você vai ter que ter nomes. Perfeito, isso não dá para mudar. O nome de por exemplo, vou dar um exemplo claro aqui, um Mandetta, acho muito difícil um Mandetta ir para o segundo turno. Inclusive, concordo, achei que ele fez boas coisas no Ministério da Saúde, acho um nome sério, mas se não tiver um apelo, um extra, um valor que inflama um pouco o coração das pessoas, é difícil você ter sucesso numa eleição nacional. Ok, Joel. Adriles. A política brasileira é essencialmente personalista. Isso não quer dizer que ela é essencialmente populista ou que ela despreza as ideias. As ideias, como o Joel bem disse, elas se adaptam às circunstâncias das pessoas que as defendem. Não existe esse centro de moderação de um apelo ao ideário político em nenhum lugar do mundo. Na Inglaterra, Margaret Thatcher emplacou exatamente a ideia de um neoliberalismo, né? O Ronald Reagan nos Estados Unidos, o Boulos emplaca a ideia de uma esquerda pseudo-renovada aqui no Brasil. Então, as pessoas encampam o seu ideário dentro de uma política personalista. E eu discordo de você, Gabriel, quando você diz que não existe velha ou nova política. Não acho exatamente que venceu a moderação nesse pleito de 2020. Eu acho que venceu em grande medida a velha política. Pessoas como Gilberto Kassab, como o PP ou outros partidos de centro-direita encampam-se uma velha política fisiologista, de troca de cargos, de um establishment, às vezes, muitas vezes, denunciado por corrupção, e você não pode imputar a culpa da eleição ou da revigoração desse tipo de velha política no eleitor, porque não havia opções mais claras de uma política luminar, ou iluminista, ou progressista, que pudesse mudar esse tipo de espectro. Houve esse tipo de esperança na eleição de 2018, encampada em grande parte na figura do Bolsonaro, que se colocava contra o establishment, mas eventualmente com seus erros e defeitos. Teve quem acreditou, né? Teve quem acreditou, mas eventualmente há muita gente que acredita ainda. Agora, essa velha política fisiologista, que foi em grande medida eleita por falta de opções e por tudo por um descrédito e um desinteresse e um desencanto que houve. Olha, houve 45% entre brancos, nulos e abstenções aqui, 55% do Rio de Janeiro. É um pragmatismo, mas é um pragmatismo desencantado em relação à falta de novos nomes,
falta de novos nomes que tragam boas ideias, bons ideias, como você, meu caro Gabriel Azevedo. E exatamente o eleitor não teve simplesmente uma opção. Ou seja, a grande passionalidade, por exemplo, em São Paulo, ele votou em mim, foi uma rejeição. Foi uma rejeição ao Guilherme Boulos. Ninguém está interessado na política do PSDB. O Dória apareceu agora na campanha. O Dória, que é uma figura rejeitada tanto no município de São Paulo como no governo, apareceu oportunisticamente agora ao lado. Ou seja, quem perdeu aqui foi Boulos. E os novos nomes, as novas personagens que encampam as ideias, está em falta no Brasil. O Sérgio Moro, em que pese críticas ou acertos, é sim um novo nome a um centro moderado. Pelo menos ele se coloca como tal. E eu acho que Sérgio Moro, Luciano Huck são esses nomes de uma possível centro ou centro-esquerda que podem sim se projetar em 2022. Não vejo espaço para uma esquerda radical, de forma alguma. Guilherme Boulos, Manuela Dávila, Lula são personagens semi-mortos para 2022. Muito bem. Zé Maria Trindade. E aí, Zé, quem é que tá certo nessa bagaça toda? Olha, o Gabriel tá certo. Não dá para fazer política sem políticos, não. Em política tem até nome. A história da virgem no bordel. A todo momento dizendo, olha, eu estou aqui no bordel, mas eu sou desse tipo de... Não, tem que fazer política. Eu não sou virgem, viu? Gostaria de deixar claro. Pelo contrário. A resposta aí é o seguinte, o eleitor não tem essa opção toda, não. É como no restaurante, você chega e pede o cardápio. Não adianta você chegar numa casa de massas e dizer, olha, eu vou querer aqui uma feijoada. Não, você vai comer o que está no cardápio. Então, os políticos é que fazem política. E eu vou insistir, PSDB, DEM e PSB estão, PSDB, DEM, PSB e MDB, se ficarem unidos, se transformam numa fonte forte aí para 2022. Não tem outro caminho. Muito bem, Zé Maria Trindade aqui com a gente no Morning Show desta segunda-feira. Zé, abração pra você, querido, brigadão por tudo e tamo junto. E olha este programa, 3 mineiros, hein, Vinícius Moura? Que coisa, hein? Hegemonia Gabriel mineira. Azevedo, Adriane Jorge e Zé Maria Trindade. Ninguém segura este Morning Show. Tchau, Zé, obrigado. Obrigado.